Você ainda. Nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Clayton, porque mais uma vez ele pôde se prontificar, estar conosco aqui. E agora queremos pedir, Senhor, que tu fales através dele, na vida desse profeta, Senhor, e que nós possamos tirar lições para a nossa vida. E por isso tudo, Senhor, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, que alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. Ano passado não foi possível, né? Justamente quando foi sobre parábolas, né? E aí eu não pude estar com vocês aqui. Não tanto assim. Mas é bom retornar. Já estivemos, acho que umas 3 ou 4 vezes juntos aí nos encontros e falando sobre alguns temas. E esse ano falando sobre profetas, é fantástico esse tema. E coube a mim falar sobre o profeta Jonas, né? Quem de nós já não ouviu alguma coisa sobre Jonas lá na escola dominical e quando a gente fazia os desenhos lá da baleia, né? Ou do grande peixe, alguma coisa assim. Todos nós, de alguma forma, já tratamos, já ouvimos alguma coisa sobre esse profeta. E a gente quer, hoje à noite e amanhã cedo, estudar esse pequeno livro, são apenas 4 capítulos, e dar uma olhada e tirar algumas lições para nós. E talvez, em alguns pontos, a gente se identifique bastante com o Jonas, né? Talvez nós sejamos o Jonas de hoje em dia, né? Tomara que não, mas em alguns momentos talvez a gente acaba fazendo isso. Eu quero ler agora inicialmente o capítulo 1. Jonas, eu vou projetar aqui, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia também, e só para a gente lembrar aquela parte histórica, Jonas é quase mais uma literatura histórica do que profética, né? Porque a única profecia mesmo, lá no capítulo 3, lá por um momento, né, ele entrega uma mensagem e o restante é tudo história, né? Mas é muito interessante essa história. Então queremos dar uma olhada, abra lá Jonas capítulo 1 e nós vamos ler esse primeiro capítulo para iniciarmos aqui. O texto diz o seguinte, Jonas capítulo 1, começando no primeiro versículo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento.
Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Acho que essa parte da história a gente conhece, né? Já ouviu e já leu e já, né, estudou isso várias vezes. Eu queria começar falando antes de entrar em Jonas mesmo, comentar um pouquinho sobre diferentes tipos de sono. Não sei se você já pensou sobre isso alguma vez, né? Às vezes eu não sei como é que esse cara conseguiu deitar desse jeito, mas tudo bem, né? Às vezes a gente dorme ou está com sono simplesmente por cansaço, né? Passou um dia meio, né, longo e alguma coisa assim, e a gente está louco de sono. Às vezes é de esgotamento, né? Quando a gente chega assim no limite, né, do que a gente consegue, aí o esgotamento derruba a gente. Às vezes tem sono de auditório. Vocês já viram sono de auditório? Eu já vi, né? A palestra está meia assim, né? Rapidinho, né? E até a gente poderia fazer um combinado aqui, né? Se o seu colega do lado pegar no sono, você pega a mão dele e levanta, e aí eu faço uma pergunta para ele. Pode ser? Só para garantir assim, a audiência até o final. Senão, não, porque o sono de auditório acontece não raras vezes, né? Às vezes acontece também, né? Hoje, primeiro dia, ainda tá tranquilo, né? E, além disso, tem sono de porão de navio também. E aí eu quero entrar no Jonas. O cara que conseguiu dormir na hora mais inapropriada possível. Uma tempestade, o navio quase afundando, todo mundo desesperado, e o rapaz está dormindo. E profundamente, né? A ideia lá nas palavras, né, que tem quase roncando, né, de tanto que ele estava dormindo ali. Como é que ele conseguiu fazer isso? Alguém usou a expressão sono da reinterpretação. Deus deu uma missão para ele, Deus deu algo muito claro para ele, e ele disse: eu vou fazer do meu jeito. E eu vou começar dormindo. Será que às vezes nós não estamos sendo o Jonas, né, de hoje em dia? Eu quero dividir essas duas palestras. Vou estar hoje à noite com vocês e amanhã cedo dividir o nosso livro de Jonas, que são apenas 4 capítulos, né, nessas 4 ideias aqui, tratando as 2 primeiras hoje à noite, e aí sobram 2 para amanhã cedo. E cada um dos capítulos, tá? No primeiro capítulo nós vemos a missão que Deus deu para o profeta. Dizendo assim, vai lá e faz tal coisa, né, e como ele reage a essa missão. Aí vocês sabem que ele vai para o fundo do mar, né, acaba num lugar bastante inusitado, né, e o capítulo 2 ele é basicamente a oração que o Jonas faz enquanto ele está nesse lugar. Então, capítulo 2 nós vamos ver a oração de Jonas. No capítulo 3, quando ele finalmente diz, tá bom, né, já que não tem jeito, então eu vou lá, né? Então nós vamos ver a ação dele quando ele vai lá para Nínive e faz mais ou menos, né, a gente vai ver sobre isso amanhã cedo, faz a ação dele. E aí, de repente, Deus precisa trabalhar quase mais com o profeta do que com os ninivitas, né? E aí nós vamos ver a lição que Deus teve que dar no profeta Jonas e que talvez Deus tenha que de vez em quando trabalhar com a gente também, porque a gente não é muito diferente desse profeta. Então, vamos dar uma olhada dentro dessa perspectiva. Hoje à noite, capítulo 1 e 2, amanhã cedo, os próximos 2 capítulos. Para começar, a gente precisa entender um pouco o que estava acontecendo quando o profeta quando acontece o que está no livro que nós lemos o primeiro capítulo aí.
Às vezes, nós temos alguns profetas que é um pouco difícil a gente localizar exatamente em que momento, né, o que estava acontecendo e tal. E a gente vai lá para os livros, né, dos livros históricos, lá de Samuel, de Reis e de Crônicas, e às vezes dá para encaixar eles, às vezes não tão bem, né? Mas quando é possível, a gente precisa começar fazendo isso. Então, qual é o contexto histórico do profeta Jonas? Lá em 2 Reis, capítulo 14, já vou projetar o texto ali, versículos 23 a 28, menciona justamente esse Jonas, filho de Amitai, né? Que nós lemos no texto aqui, vai mencionar ele. Lá no período do rei Jeroboão II, que era o rei do Reino do Norte, lembra? Nós temos, depois que o reino divide, né, nós temos o Reino Unido, né, com Saul, Davi e Salomão, e aí o reino divide e aí começam as duas partes, né? E esse rei Jeroboão II, que é o rei do Reino do Norte, entre outras coisas, ele fez o que era mal perante o Senhor. Lembra aquela expressão que aparece em quase todos os reis? Que doideira isso, né? A maior parte dos reis aparece a expressão, ele fez o que era mal perante o Senhor, ou como diz nessa tradução, o que não agrada ao Senhor. Lá em 2 Reis 14, diz assim, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ou seja, esse é o rei do Reino do Sul, Judá. Nesse tempo, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, rei do Reino do Norte. Então, Jeroboão tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. A outra tradução vai dizer, ele fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então, aquela sequência, né? Um rei faz uma coisa errada, o outro vai e vai indo dessa mesma forma. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo, quem? Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Tá? Ou seja, é esse Jonas que nós lemos o primeiro capítulo, e do profeta que nós vamos analisar o seu livro, que o livro de Reis aqui está comentando. Então a gente localiza ele lá no período do rei Jeroboão II. Os autores vão dar lá 760, 750 antes de Cristo. Se a gente olha a história, né, pouquinho adiante, uns 30, 35 anos depois, é quando o Reino do Norte vai ser invadido pela Síria e destruído. Então, o que acontece aqui é pouquinho antes, né, algumas décadas antes de que o Reino do Norte vai terminar. E aí tem um dado interessante, eu não coloquei no slide aqui, mas no versículo 27, a gente leu até o 25, no 27 vai dizer assim, ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Ainda não falara, ou seja, daqui a pouquinho o Reino do Norte vai terminar. Então, esse é o contexto quando isso está acontecendo. Né? Pegando um mapa, só para a gente se localizar um pouquinho, né? Aqui nós vamos ter a região de Israel, então Judá, que é a parte do sul, Israel a parte do norte, e os assírios, né? Aqui é o mapa do Império Assírio, né? Que fica aqui em cima. Nós temos Assur, que era uma capital, e Nínive, que é a cidade que está falando no nosso livro aqui. Tá? Então, mais ou menos para nos localizar. Nesse período, a Assíria como é que chama? A bola da vez. Né? Quem está conquistando o mundo todo daquela época, e eles eram, como é que eu vou dizer assim, extremamente cruéis na sua forma, né? Onde eles entravam, invadiam, destruíam. E nesse momento em que o profeta Jonas vai fazer o seu trabalho, né, a sua profecia, a Síria é a maior ameaça para Israel. Então guarda essa informação, porque daqui a pouco ela vai ficar bem interessante. Então nessa hora, nesse momento, né, que tudo isso está acontecendo, a gente volta lá para o livro de Jonas, e os primeiros 2 versículos dizem assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então vai lá, fala para eles, né, profetiza para eles.
E aí o texto, essa tradução aqui diz, vá depressa, mas se pegar a revista atualizada, né, versão um pouco mais antiga, ela diz assim, dispõe-te e vai para lugar tal. E aí a gente vê logo no versículo seguinte, diz, e Jonas se dispôs. Aí diz, opa, agora vai. Né? Não, ele se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Né? E aí a gente talvez já começa a se identificar com algumas coisas. Às vezes Deus diz assim, vai lá, e a gente vai, só que para o outro lado, para outra direção. Jonas, de fato, se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. E aí a gente tem que tentar entender um pouquinho o que o Jonas, como é que ele pensava, né? Esse contexto, esse pano de fundo. Essa missão que Deus tinha dado para Jonas, na verdade, ela confrontava um pouquinho o que ele pensava. Porque, veja bem, Jonas, um israelita, nacionalista, aquele cara, né, da nossa terra, aquela coisa toda, e de repente Deus diz assim, vai lá no principal inimigo, no maior ameaça de vocês, vai lá e prega para eles se arrependerem, para eles se voltarem para Deus e tal, porque senão Deus vai lá e vai destruir eles. Eu fico imaginando assim, o João dizendo assim, que bom, então eu nem vou, porque aí se Deus destruir eles, a gente está livre. Tente se colocar na missão de Jonas. Não estou dizendo que o Jonas estava certo na forma de pensar, mas é isso que está na mente dele. Seria mais ou menos como hoje, e talvez eu vou complicar dizendo isso, né? Mais ou menos como hoje dizer para um judeu, dizer assim, vai lá no Irã e prega para eles se arrependerem. Né? Mais ou menos seria a mesma situação hoje em dia. Tá? E aí, o que o Jonas tinha que fazer naquele momento. E aí ele, né, como nós vimos, ele se dispôs, mas se dispôs para fazer outra coisa. E aí nós temos uma comparação nesse livro. Dá para fazer uma comparação. Nínive ou Tarsis? Nínive é o lugar de violência e de maldade. Quando você lê o início do texto, né, porque a sua maldade, porque a sua violência, porque a sua malícia subiu até mim, Deus falando com Jonas. Essa é a descrição de Nínive. Tarsis, né, pelo que a gente pesquisa e sabe, Tarsis era um lugar de riqueza, um lugar de comércio, um lugar de liberdade e assim por diante. Nínive é o lugar que Deus nos dá, só que muitas vezes a gente não quer. Tarsis é o lugar que a gente quer, que a gente escolhe, e às vezes até a gente faz fila para comprar passagem para ir lá. Aí já começa essa comparação. Só para colocar um mapa, né? Eu gosto sempre de colocar mapas porque a gente visualiza um pouco melhor, né? Aqui nós temos a região de Israel, né, onde é que o Jonas estava, diz que ele é um profeta de Gat-Hefer, e Deus diz assim, vai ali para Nínive, logo ali. Né? E o Jonas diz, sim, eu vou. Possivelmente Tarsis é a cidade de Tartessos, né, que fica no sul da Espanha. Aqui, ó, só para localizar, aqui é o mar Mediterrâneo, né, que é a Ásia Menor, que é a Grécia, que é a Itália, aqui é a Espanha. É mais ou menos como dizer assim, ele escolheu ir para o fim do mundo conhecido na época, o lugar mais distante que se pudesse ir. É mais ou menos como se dissesse hoje, eu vou ali na Antártida me esconder. Né? Para o contexto da época, né, 2.700 anos atrás, é ir para o lugar mais longe que se pudesse ir. Mas Deus disse assim, vai ali Nínive. E ele diz, não, eu quero ir um pouco mais longe. E aí ele desce até Jope, né, onde tem um porto marítimo do mar Mediterrâneo, onde ele vai, então, achar as embarcações que vão para o fim do mundo. E olha que coisa interessante, né? Na tentativa de fugir, Jonas descobre que está dando tudo certo. A coisa está funcionando. Tem o dinheiro para passagem, né? Que benção, né? Olha só, né? Tem o dinheiro para ir. Aí ele acha um navio que vai para o fim do mundo, lá para Tarsis. Olha, está tudo dando certo, né? E além disso, Deus ainda podia contar com Amós, com Oséias, né? Com os outros profetas do mesmo período, né? Contemporâneos do Jonas, né? Então, Deus, né? Conversa com eles e eu vou logo ali. O problema é que os planos de Jonas são confrontados com o maior oponente que ele poderia ter, o amor apaixonado de Deus. Quando Deus diz assim, Jonas, para com isso, eu te chamei para uma missão, você pode querer fugir para onde você quiser,
mas eu preciso de você. É melhor viver como um ateu alienado de Deus do que como um cristão fugindo de Deus. É melhor você nem saber que Deus existe do que você ter consciência sobre Deus, se saber o que Deus quer da sua vida e, a partir disso, querer fugir. Essa é a maior desgraça que existe. É melhor que se você nem soubesse nada sobre Deus. Até a própria existência se torna inimigo dos servos de Deus em desobediência. Quando você olha toda aquela luta que ele passa a ter dali para frente. Tá? Jonas, né, quando ele tenta fugir, né, e aí ele vai para aquele navio e aquela história toda, né, ele, né, de forma quase irônica, ele cai no meio de uma fervorosa reunião de oração, né, porque aqueles marinheiros, quando, né, e olha que eles eram experientes, né, gente de mar, gente que vivia, né, navegando, de repente eles estão desesperados e eles começam, o texto lá diz, cada um clamando ao seu Deus, e o Jonas, que é o homem de Deus, o profeta de Deus, cai lá no meio daquele grupo ali. Ele descobre uma fé, talvez, entre os pagãos que ele não tinha visto em lugar nenhum. E o Jonas está fazendo o que nessa hora? Ele vai para o porão dormir. A palavra que tem no original, ela dá essa ideia de dormir profundamente. Né? Enquanto os marinheiros estavam lutando por viver, o Jonas está dormindo. A distância da vontade de Deus torna Jonas menos humano e menos cristão. Essa palavra ela é atemporal, ela não existia naquele tempo, né? Mas menos, vocês entenderam a ideia, né? Do que os próprios pagãos. Porque os pagãos estavam ali tentando achar o que está acontecendo, qual é a fúria de Deus que está vindo contra nós, e o profeta de Deus está dormindo. Aqueles homens lutavam pela vida. E o homem de Deus, que conhecia Deus, que tinha tido a revelação de Deus, está dormindo profundamente. E aí, não tem o que fazer, eles lançam sorte. O texto lá diz, e a sorte caiu sobre Jonas, né? O azar caiu sobre Jonas, né? Porque descobriram o meliante, né? Descobriram o cara que era o responsável por tudo ali. Descobre-se que o homem de Deus é a causa da desgraça. Olha que coisa interessante. O homem de Deus, que deveria ser bênção no meio daquelas pessoas em que ele está, especialmente por estar no meio de pessoas pagãs, ele que deveria estar abençoando aquele povo, ele é o motivo da desgraça que está acontecendo. E aí vem uma verdade que a gente precisa guardar bem. Homens de Deus em fuga de Deus trazem maldição onde quer que estejam indo. Guarda isso. Se Deus tem algo para você fazer e você não faz, Deus não vai te abandonar tão fácil assim. Lembra? O maior oponente de Jonas era o amor apaixonado de Deus por ele, porque ele tinha que cumprir o que ele precisava. E ele estava fugindo e Deus vai atrás. Só que por conta da desobediência de Jonas, outras pessoas sofreram, tiveram problemas. Né? Então, acho que essa verdade ela vale para nós hoje também. Se nós tentarmos fugir de Deus, outras pessoas podem sofrer por conta disso também, por causa da nossa desobediência. Pouco mais adiante. Aí aquele pessoal, né, quando lança sortes e descobrem que o responsável por aquela tempestade, tudo que estava acontecendo, é o profeta ali que está aí eles fazem um monte de perguntas para ele. Né? Eles perguntam, bom, então diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Fizeram um interrogatório completo ali. E o Jonas dá uma resposta totalmente evasiva, totalmente fora das 5 perguntas que eles fizeram. Né? Ele responde uma só a última. Né? A última era ali, a que povo você pertence? E as outras ele nem responde, ele só diz, eu sou hebreu. A ideia de hebreu é um peregrino, um caminhante, aquele que vai. Né? E aí ele acrescenta, além disso, algo que eles nem tinham perguntado, mas ele diz assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha que coisa interessante. Ele diz, eu sou adorador de um Deus que fez tudo, que é dono de tudo, que conhece tudo, e eu acho que eu consigo fugir dele.
Não é isso que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu creio num Deus, eu adoro um Deus que é criador de tudo, dos céus, da terra, do mar, tudo que existe, mas eu estou fugindo dele. Oh, Jonas, assim não funciona, assim não dá. Eu acho interessante o pastor Saião, ele usa aqui uma analogia, ele diz assim, parece que Jonas tem em mente que Deus, como se Deus fosse uma espécie de uma estação de rádio, né? Aqui pega, se eu me esconder lá atrás do morro, não pega, né? Parece que isso ele está fazendo. Deus mandou ele para um lugar e diz, não, mas se eu fugir lá para Tarsis, está tudo bem. Não está. Ele é o Deus dos céus, da terra, de tudo que existe. Não tem como você fugir de Deus. São os pagãos que revelam ter agora uma fé mais profunda até do que Jonas, né? Lá no versículo 10 diz assim, com isso ficaram apavorados e perguntaram, que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, que ele tinha dito para ele já, né? Diz assim, se o cara que acredita num Deus que fez tudo, você pode fazer qualquer coisa, menos fugir de Deus. Quem tem um Deus como o que você tem todas as opções, menos a de fugir de Deus. Só que a tempestade estava lá, o mar estava, né, furioso, e alguma coisa precisava ser feita, e aí o que eles fazem? Então, o texto diz que eles, né, resolveram jogar ele para dentro do mar, né? Então, nos versos 11 e 12 vai falar ali que então Jonas, né, assume que aquilo tudo que está acontecendo é culpa dele, né? É consequência da fuga dele de Deus, e talvez essa seja um pequeno lampejo, né, de alguma coisa boa do Jonas. Ele pelo menos chega nesse momento, ele reconhece, tá bom, eu sou culpado de tudo isso que está acontecendo, né? E aí é essa linda ironia dentro dessa história de Jonas aí, né? Na intenção de fugir de Deus e da sua missão, ele acaba sendo instrumento até de salvação de pessoas, né, que talvez nem teriam essa oportunidade de outra forma. O texto não deixa claro se eles, vamos dizer assim, se converteram, temeram a Deus, exatamente, mas alguma experiência com esse Deus eles tiveram por causa da fuga de Jonas. E aqui o Jonas, quando ele é atirado no mar, dá para dizer assim, ele vai para o último degrau, né, do processo dele, né? Primeiro, ele desce até Jope, onde tem o porto. Do porto ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão para dormir, e finalmente ele é descido ao mar, né, onde eles jogam ele para o mar. E aí a gente acha, bom, então acabou tudo, né? Não tem mais nada que vai acontecer. E aí diz o texto, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Embora Jonas tenha desistido completamente de Deus, parece que Deus não desistiu de Jonas por enquanto. Romanos vai falar que o dom e a vocação são irrevogáveis, né, diante de Deus. E Deus diz, Jonas, eu tenho uma coisa que você precisa cumprir ainda. Deus não desiste de Jonas, embora Jonas já tivesse desistido. Não adianta fugir. Deus vai atrás de você, ele vai seguir até aonde for necessário. Isso um pouco sobre o primeiro capítulo, né? Quando a gente olha essa história que a gente já conhece, esse enredo, né, da missão que ele recebe e da reação que ele tem. Quando a gente vai para o capítulo 2, e eu acabei não projetando, mas eu quero ler ele aqui para vocês, que é bem curtinho. Vamos ler o capítulo 2 do livro de Jonas, e aí a gente faz alguns comentários ali também. O texto diz assim, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre.
Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Bom, aqui nós temos um elemento, né? A parte principal desse capítulo 2 é a descrição da oração de Jonas, que é muito interessante, né? Você começa a olhar e já vamos olhar alguns elementos ali. Mas antes disso, entrar um pouquinho nessa questão, Jonas, né? Acabar lá no ventre de um peixe. Será que isso é possível? Né? E aí os teólogos e biblistas, né, fazem aí grandes estudos. Eu vou colocar uma imagem aqui, só para vocês terem uma ideia, e óbvio que vocês não vão conseguir ler os detalhes, porque nem eu daqui consigo ler, né? Mas só para você ter ideia do tamanho de bichinhos que tem por aí. Né? Não sei se você tem no aquário seu em casa, né? Mas desde menorzinhos ali, até a tal da baleia azul lá em cima, que diz que tem de 24 a 27, 30 metros de comprimento. Eu já vi muita gente, não, isso é totalmente inviável, possível. E é claro, aquela questão, 3 dias e tudo isso. Né? Mas só para você ter ideia do tamanho né? A proporção, tem aqui em 2 lugares, aqui tem um mergulhador, né? Só para ter a proporção do tamanho de um ser humano com o tamanho de um peixe desse. Né? Então, tem coisa grande por aí. Tá? O texto vai dizer assim lá no versículo 2. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. E aí dá para fazer uma aplicação para nós hoje também. Será que Jonas não é um exemplo bem clássico do tipo de pessoas que nós também somos? O Jonas não orou quando ele foi tomar a decisão, né? Deus tinha mandado ele para Nínive e ele disse, eu vou para Tarsis. O texto não diz que ele orou, né? Passou uma semana orando sobre aquele assunto para ver se... Não, ele não orou naquela hora. Ele não orou quando pegou o navio. Ele não orou quando estava dando a tempestade. Ele não orou quando todos aqueles pagãos que estavam ali estavam orando. Ele estava onde? Dormindo. O texto diz que ele passou 3 dias e 3 noites, né, no ventre do peixe. E a impressão que dá pelo texto, né, porque logo depois que ele fez essa oração, ele foi jogado de volta. Então ele não orou nem no primeiro e nem no segundo dia. Parece que esse livro está descrevendo muita gente de hoje em dia. A gente recebe tarefas de Deus e a gente faz ou não faz, mas não apresenta isso diante dele. Acontecem lutas na nossa vida e a gente passa por um monte de coisa e, né, a gente não faz. Parece que a gente vai postergando e só quando não tem mais solução nenhuma, e aí a gente, tá bom, então deixa agora eu orar e interceder por isso. Parece que o livro está descrevendo muitas vezes o nosso jeito de sermos também em relação a esse assunto. E aí ele diz, um dado momento ali, né? E não vamos olhar todos os detalhes ali, mas de repente diz assim, em meu desespero clamei ao Senhor. Outra tradução diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor. Aí daria para dizer assim, opa, ele está vivo ainda, né? Porque parecia, né, pelo que se passava antes, parecia que já tinha morrido, né? De repente ele está angustiado, né, alguma coisa está acontecendo. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Não raras vezes a gente é bem assim também. A gente sabe onde é que a gente pode buscar ajuda. A gente sabe quem vai ouvir o clamor da gente. A gente sabe quem pode ser o socorro bem presente na hora que a gente está com uma dificuldade. Só que a gente deixa para a última hora. A gente deixa quando não tem mais...
aí a gente lembra de Deus e pede para Deus solucionar alguma coisa, né? O Jonas parece que está bem assim. Lá nos versículos 9 e 10, né, na sequência ele vai dizer assim, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício. Opa, tá? Lembrou disso agora, né? O que prometi cumprirei totalmente, né? A gente não sabe, o texto antes lá no início não diz, né, o que ele tinha prometido, se ele tinha dito que ia ir, tal, mas aqui ele vai dizer que o que eu prometi cumprirei totalmente, o que votei eu farei. A salvação vem do Senhor. Ele sabe que a situação que ele está, o único que pode solucionar, o único que pode resolver alguma coisa é o próprio Deus, né? E aí o texto termina, esse capítulo 2, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, tipo assim, você não quer, mas eu vou te botar de volta no caminho para ir para Nínive e não para ir para Tarsis, né? Então, mais uma demonstração que Deus está... Lembra o que ele tinha dito antes? Eu creio, eu adoro um Deus do céu, da terra, do mar, que controla tudo. Parece que Deus olha para ele e diz, ah, é? Então deixa eu botar o grande peixe lá e te botar de volta no caminho, já que é dessa forma que você mesmo professou. Então isso, para nós começarmos aí dos primeiros 2 capítulos do livro de Jonas, tá? Amanhã nós vamos continuar e a gente dá uma olhada, então agora quando ele de fato vai até Nínive, como é que ele desenvolve, como é que ele desempenha o trabalho, a missão que havia sido dado para ele, tá? E depois quando Deus parece que precisa trabalhar mais com o próprio Jonas, inclusive do que com os próprios ninivitas, tá? Quando você olha o livro e vê a quantidade de texto reservado para falar sobre Jonas e quanto texto fala sobre os ninivitas, chama atenção. E amanhã a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas eu queria orar com vocês ainda e pedir que Deus nos ajude a entender quando Ele tem uma tarefa para mim e para você. E eu não sei qual a tarefa que Ele tem para você, mas alguma coisa Ele tem para todos nós. Talvez não seja ir para Nínive, né? Talvez seja só atravessar a rua para falar com o vizinho, mas alguma coisa Ele tem para todos nós. E às vezes a gente escolhe ir para Tarsis ao invés de ir em direção àquilo que Deus separou para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque a gente pode estar junto aqui nesse tempo, neste dia, nesse encontro e podemos refletir sobre alguns dos profetas, aquilo que eles viveram, aquilo que eles ensinaram e aquilo que eles precisaram aprender também. Quantas vezes, Senhor, nós temos sido como esse profeta Jonas, que recebe uma tarefa, recebe uma missão, a missão é muito clara do que precisa ser feito, mas nós muitas vezes reinterpretamos isso e queremos fazer do nosso jeito. Mas, assim como no caso de Jonas, tu, Senhor, não desistes de nós. O teu amor apaixonado por cada um de nós faz com que em algum momento nós tenhamos que enfrentar isso e nos acertarmos contigo, Senhor. Que a gente possa aprender, mesmo que com a desobediência de Jonas, mas que a gente possa aprender a lição para as nossas vidas. Abençoa cada um que está aqui. Tu conheces, Senhor, a vida de cada um, tu conheces aquilo que cada um de nós aqui deveríamos estar fazendo, realizando, e por isso, Senhor, nos ajuda a entendermos que precisamos ser obedientes àquilo que tu esperas de cada um de nós. É isso que eu peço e agradeço no precioso nome de Jesus. Amém.